Olá, meu nome é Alan Lima dos Santos, número de matrícula 6102505. Sou da turma de Hidrologia Básica, com número de referência 335156, da graduação de Engenharia Civil. E quero fazer uma breve apresentação do tema da atividade atual, que fala sobre precipitação e escoamento superficial, da disciplina de Hidrologia Básica. Mas antes de entrarmos propriamente na atividade a ser elucidada nesse trabalho, eu quero falar um pouco sobre o ciclo hidrológico. O que seria o ciclo hidrológico? Aqui nesse slide, nós temos a imagem representando o que seria o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é um movimento contínuo. É como se fosse um processo natural de reciclagem da água da terra ao ar e de regresso à terra. Podemos dizer que tudo começa pela evaporação, onde o Sol é responsável por proporcionar a energia que provoca a evaporação da água na superfície terrestre. A água, especificamente dos mares e oceanos, agora em estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. E após alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, sendo este processo chamado de condensação, formando assim as nuvens. Agora, com as nuvens carregadas, inicia-se a chuva, sendo este processo chamado de precipitação. Neste momento, a chuva atinge os rios, lagos e oceanos e o solo. E ao atingir o solo, parte escoa e parte infiltra, formando os lençóis freáticos e aquíferos. Na verdade, são águas subterrâneas que se acumulam como se fosse uma cisterna. E a outra parte da chuva vai se escoar, ou seja, se movimentar pela superfície. É importante dizer que tanto o escoamento superficial da água das chuvas quanto o escoamento subterrâneo vão alimentar os canais dos rios, que por sua vez vão drenar, ou seja, fazer escorrer as águas pluviais das chuvas em direção aos oceanos, fechando assim o ciclo hidrológico. Uma breve observação que eu quero fazer sobre escoamento é que nas áreas rurais o escoamento subterrâneo ocorre com maior facilidade, mediante a presença de árvores e plantações, onde as raízes das mesmas ajudam na infiltração da água no solo. Já nas áreas urbanas, representadas pelas cidades, o escoamento subterrâneo é bastante dificultado, em virtude da impermeabilização do solo, caracterizado pelas calçadas e asfaltamento das ruas. Nessa imagem podemos ver mais claramente como funciona o ciclo hidrológico. Tudo começa a partir do Sol, que gerando calor nas águas dos mares e oceanos. Esse calor gera a evaporação das águas, e onde essa evaporação sobe até a atmosfera mais alta, gerando assim nuvens, causando precipitação, chuvas que atingem o solo, ocorrendo o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo, onde acontece a infiltração do solo e atinge os lençóis freáticos e os aquíferos, que por sua vez essas águas chegam até os canais e rios e lagos, onde são levados novamente para os mares e oceanos, onde na verdade termina o ciclo e começa um novo ciclo, ou seja, um ciclo infinito. Esse seria o ciclo hidrológico. E como abordado nesse tema, o que seria a precipitação? A definição mais clara é quando qualquer líquido ou água congelada se forma na atmosfera e cai de volta na Terra. A precipitação ocorre de várias formas, como chuva, orvalho, granizo e neve. E o que é o escoamento superficial? O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico, relativo ao deslocamento das águas sobre a superfície do solo. Podemos dizer que este fenômeno é influenciado por diversos fatores, como a topografia do terreno, a cobertura vegetal e a intensidade da chuva.
E agora iniciando no questionário, que seria a atividade proposta nesse trabalho, nós temos a primeira pergunta, que faz menção à diferença entre precipitação líquida e precipitação sólida e como cada uma afeta o escoamento superficial. A precipitação líquida refere-se à chuva, enquanto a precipitação sólida inclui neve, granizo e geada. Chuva geralmente contribui para um escoamento superficial mais rápido, especialmente se ocorrer de forma intensa, pois não precisa passar por um processo de fusão. Neve e granizo, por outro lado, precisam derreter antes de contribuir para o escoamento. Isso resulta em um escoamento superficial mais lento, distribuído ao longo do tempo, dependendo da taxa de fusão, mas pode causar escoamentos concentrados em certos períodos, quando ocorre o derretimento rápido, como durante o degelo. Questão número 2. Fatores que influenciam a intensidade e a duração da precipitação e como afetam o escoamento superficial. Os fatores que influenciam a precipitação incluem condições atmosféricas, que têm a ver com as tempestades e frentes frias, podendo gerar precipitações intensas e de curta duração, enquanto frentes quentes podem trazer chuvas de longa duração. Topografia, que diz que áreas montanhosas podem provocar chuvas orográficas, que são mais intensas em certas regiões. Temperatura e umidade influenciam a formação de nuvens e a quantidade de vapor de água disponível. Esses fatores afetam o escoamento da seguinte maneira, causando precipitações intensas, que produzem um escoamento rápido e significativo, muitas vezes levando a inundações, precipitações de longa duração, que saturam o solo, reduzindo a capacidade de infiltração e aumentando o escoamento superficial ao longo do tempo. Pergunta número 3. Como a infiltração do solo e a capacidade de retenção de água influenciam o escoamento superficial em uma bacia hidrográfica? A infiltração refere-se ao processo de entrada da água no solo. A capacidade de retenção depende das características do solo, porosidade e textura, e da umidade pré-existente. Solo com alta capacidade de filtração e retenção reduz o escoamento superficial, permitindo que mais água penetre e seja armazenada. Solo saturado ou compactado, por exemplo, o argiloso, tem menor infiltração, aumentando o escoamento superficial. Em uma bacia hidrográfica, áreas com solos de baixa infiltração contribuem mais rapidamente para o escoamento, enquanto os solos com alta infiltração retardam esse processo, modulando o fluxo do escoamento. Pergunta número 4. Quais são os principais componentes do ciclo hidrológico e como eles interagem durante eventos de precipitação intensa? Os principais componentes incluem a evaporação, que transforma a água de corpos hídricos em vapor, a transpiração, que é a água liberada pelas plantas, a precipitação, que tem relação quando o vapor se condensa e cai como chuva ou neve, escoamento superficial, a água que não infiltra no solo e flui sobre a superfície, a infiltração, que é a água que entra no solo, a percolação, o movimento da água no solo em direção aos lençóis freáticos, e durante precipitações intensas, o aumento do escoamento superficial é evidente, já que o solo satura rapidamente e sua capacidade de absorção é limitada. O excesso de água segue para os rios, lagos e oceanos, podendo causar inundações. A evapotranspiração pode ser temporariamente reduzida devido à saturação. Questão número 5. Como as características do solo, textura, estrutura e umidade afetam o escoamento superficial após um evento de precipitação? A textura, os solos arenosos têm maior infiltração e menor escoamento superficial, enquanto os solos argilosos retêm mais água na superfície, gerando mais escoamento. Quanto à estrutura, solos bem estruturados com agregados estáveis permitem menor infiltração, enquanto solos compactados ou com estrutura degradada têm menor capacidade de infiltração. Em relação à umidade anterior, solos já saturados, ou seja, com alta umidade antes da precipitação, tendem a aumentar o escoamento superficial, pois não podem absorver mais água. Pergunta número 6. De que maneira a urbanização impacta o escoamento superficial? E quais medidas podem ser adotadas para mitigar esses efeitos? O impacto seria a impermeabilização do solo, através de superfícies como concreto e asfalto, reduzindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial.
A drenagem inadequada pode levar a inundações rápidas em áreas urbanas durante eventos de chuvas intensas. A remoção de vegetação reduz também a capacidade de absorção da água. As medidas de mitigação seriam uma infraestrutura verde, onde seriam telhados verdes, pavimentos permeáveis, jardins de chuva e bacias de retenção que ajudam a aumentar a infiltração e reduzir o escoamento. E o manejo de águas pluviais, que seria referente à construção de sistemas eficientes de drenagem e bacias de retenção temporária, que podem ajudar a controlar o escoamento excessivo. Questão número 7. Qual é o papel da vegetação na regulação do escoamento superficial e na prevenção da erosão? A vegetação desempenha um papel crucial na redução do escoamento superficial, pois as raízes das plantas aumentam a infiltração de água no solo, a interceptação da precipitação, atrasando o momento em que a água atinge o solo, o que pode reduzir a intensidade do escoamento, a prevenção da erosão. A vegetação protege o solo contra a força direta da chuva, mantendo a estabilidade da superfície e diminuindo o transporte de sedimentos durante o escoamento. Esses aspectos são fundamentais para entender como a precipitação e o escoamento superficial interagem, influenciando desde o ciclo hidrológico até o manejo sustentável da água, especialmente em ambientes urbanos e rurais. E essas são as referências de suporte a essa atividade. E obrigado.